Pesadelo, Lucidez Áurea. Escrito por Pedro R. Angel. Narrado por César Brasil. Copyright 2021. Pedro R. Angel. lucidezaurea@gmail.com. Capa, Samir Ribeiro. Instagram, @lucidezaurea. Patrocínio: Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Grupo Pra Frente Brasil, Transportadora Rede de Postos. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil. Uma festa do pijama. No princípio de um pensamento, elétrons são emitidos por sinapses que geram a comunicação entre células, dizia a professora de Henrique na aula de ciências. Henrique era um jovem de 19 anos, alto, magro e que andava com as costas levemente reclinadas para a frente. Ele era sorridente e quem o conhecia frequentemente dizia que era muito simpático. Era loiro, de pele clara e olhos verdes. Estava ainda estudando o ensino médio, pois fazia um curso técnico em administração de empresas que prolongava em 1 ano os estudos. Ele mal conseguia prestar atenção no que a professora falava, pois estava preocupado por ainda não ter comprado o presente de sua amiga Ana. Não fazia ideia de o que comprar. Afinal, o que uma garota gostaria de ganhar de presente ao fazer 18 anos? A ideia perturbou Henrique a manhã toda. O aniversário seria no dia seguinte, no sábado, mas ele ainda não havia decidido o que comprar. Pensou em comprar uma joia, mas ele não tinha dinheiro para isso, e parecia uma coisa que um namorado daria. Então, teve a ideia de uma bolsa ou uma blusa, mas ele não conhecia tão bem o gosto de Ana para saber escolher esse tipo de coisa. Depois de mais algumas ideias frustradas, Henrique decidiu que iria pedir ajuda para sua mãe. Ao meio-dia, Henrique observava enquanto sua mãe terminava de preparar o almoço. A senhora Silva tinha uns 45 anos, ela era magra, alta e tinha os cabelos loiros e enrolados. Aproveitou o momento para resolver seu dilema. Então, ele perguntou: "Mãe, sabe aquele aniversário que vou amanhã?" Como sua mãe murmurou ele continuou: "Você tem alguma ideia de o que uma menina de 18 anos pode querer?" "Eu vi um kit de maquiagens muito legal lá no centro", disse a mulher. "Mãe, mas eu nem sei se ela usa maquiagem", disse o jovem. "Você não sabe porque você é menino e desligado. Toda menina usa maquiagem, Henrique." Como sua mãe falou com convicção, Henrique aceitou o conselho. À tarde, ele saiu um pouco mais cedo do trabalho e eles foram juntos na loja. Então, ele comprou o kit que sua mãe recomendou, o que o deixou mais aliviado, podendo voltar a concentrar-se nas outras coisas. Enquanto isso, Pedro estava estudando para uma prova de química que iria ter na segunda-feira. Ele já havia comprado o presente 2 dias antes, na quarta-feira, mas ainda estava decidindo se iria na festa. "Se eu não passar nessa prova, não vou conseguir estudar para os vestibulares", pensava o garoto. Pedro tinha 16 anos. Era alto para a média de sua idade, mas não tanto quanto Henrique. Ele era um pouco mais encorpado, tinha o peso ideal, segundo seu médico. Tinha cabelo escuro bem cortado e olhos castanhos. Sua pele era café com leite, como ele mesmo a definia. Pedro ainda era só um menino e estava apenas no 2º ano do ensino médio. Porém, estava pensando que se não se dedicasse aos estudos, não conseguiria entrar em qualquer faculdade. Ele se esforçava muito e por isso tinha notas excelentes na escola. Porém, Pedro nem sabia ao certo qual faculdade queria fazer. Ele pensava em cursar uma faculdade que fosse significativa e que fizesse a diferença. Apesar de seus amigos também estarem indecisos, ele se sentia ainda mais perdido do que todos os outros, porque ele não queria simplesmente fazer um curso qualquer. Ele queria fazer algo especial, mas não conseguia decidir qual curso serviria para isso. "Eu sei que no final tudo vai dar certo, mas e se eu não fizer uma faculdade que realmente seja significativa para mim?" indagou Pedro ao seu pai quando estavam conversando no almoço. Seu pai, Heitor, era um homem um pouco acima do peso, tinha a pele morena e cabeça careca. Ele tinha um jeito sereno de conversar. "Filho, não se preocupe, você ainda tem tempo", respondeu o homem. "Se concentre em seus estudos agora e ano que vem você se preocupa com qual curso irá fazer. A propósito, você tem uma festinha amanhã, não é mesmo?" "Festinha, pai? Na real?", respondeu Pedro, balançando a cabeça indignado. "Também nem sei se vou." "Você já não comprou até o presente?"
mas eu posso entregar para ela no outro sábado. Agora eu preciso estudar e ela vai entender, disse Pedro com preocupação. Filho, você precisa se distrair. Ficar assim preocupado vai atrapalhar até mesmo seus estudos. Está bem, eu vou pensar a respeito. Sua mãe disse que vocês vão posar lá? Não, eu disse para a mamãe que será uma festa do pijama, mas se eu for, vou voltar para casa para descansar, disse Pedro, decidido. Filho, se os pais dela vão estar lá e todo mundo vai posar, por que você não relaxa e tira um final de semana de folga? Vai ser divertido e vai te dar mais energia para a semana. Vou pensar, pai. Agora, com licença, que eu vou subir e estudar. Na realidade, Pedro estava decidido que posar não era uma opção. Ele só disse isso para poder se livrar de seu pai. Em outra casa do mesmo bairro, Ana Lúcia estava preparando brigadeiros com sua mãe e sua avó. Enquanto isso, seu pai estava organizando o quintal para a festa do dia seguinte. Ana era uma menina de pele bronzeada, aproximadamente 1,65 m de altura, olhos claros e longos cabelos cacheados de cor castanha escura. Filha, daqui a pouco vou no centro encomendar um bolo. Qual sabor você quer? Perguntou a mãe da garota. Mãe, não precisa. Já tem os docinhos. E a gente vai comer pizza, ninguém vai querer bolo. Ana, não tem problema. A gente guardou um dinheirinho, não se preocupe com isso. A família de Ana estava em uma situação financeira difícil e a garota não queria atrapalhar mais. Como sua mãe sabia que ela tinha uma estranha repulsa por doce de leite, continuou. Se você não escolher, vou comprar uma torta de doce de leite. Ah, não, doce de leite não, brincou a menina. Então, pode ser um bolo de chocolate com morango. No domingo, dia 26 de junho, era o aniversário de 18 anos de Ana Lúcia. Por isso, eles iriam comemorar neste sábado, dia 25. Ela estava na maior expectativa, porque agora ela seria maior de idade. No sábado, Ana acordou cedo, como de costume, e foi saindo de fininho do quarto para não acordar suas irmãs Rebeca e Maria Eduarda, que ainda estavam dormindo. Foi então para a cozinha e sua mãe já estava lá arrumando as coisas. Ela deu um abraço apertado em sua mãe pelas costas e agradeceu pela festa. Ana teve um almoço em família e depois, Osias, seu pai, levou suas irmãs para o sítio dos avós, para que tivesse mais espaço na casa para os convidados. Quando eram umas 16 horas e os convidados já estavam começando a chegar, ele já havia voltado. Ana estava usando um vestido longo e confortável. Era branco com estampa colorida de flores, com mangas compridas e bufantes. Tinha o cabelo solto. Conforme os convidados iam chegando, ela ia recebendo eles, dizendo para deixarem as mochilas na sala e ficarem à vontade para jogarem alguma coisa. Seus pais acompanhavam tudo para ter certeza de que a festa seguia de maneira responsável. Mas, no geral, os jovens se comportavam muito bem. Henrique foi um dos que chegaram cedo. Às 5 horas da tarde, ele já estava na festa. Ele ficou especialmente feliz em ver que Ana estava maquiada. Então, seu presente seria útil, afinal. Realmente, quando ele entregou o presente e ela abriu, a garota parecia bem feliz. Por outro lado, Pedro quis aproveitar um pouco mais os estudos, pois sua mãe insistia que ele passasse a noite na festa. Segundo ela, domingo não era dia de estudar. Assim, ele preferiu aproveitar o máximo que podia para deitar-se nos livros durante o sábado. Por isso, ele foi o último a chegar na festa. Quando o menino chegou, cerca de 25 jovens comemoravam o aniversário de Ana com jogos de baralho e muita conversa. Ana abriu o presente de Pedro. Era um livro que ele já sabia que ela queria. Como já estava tarde e aparentemente todos os convidados já haviam chegado, o pai de Ana deixou o portão fechado. Os jovens estavam jogando alguns jogos de baralho. Ana estava jogando truco. Ela e sua amiga Caroline estavam ganhando de qualquer dupla que desafiassem ela. A dupla mais difícil foi a de Henrique e Mário. Eles eram muito bons para passar sinais. Enquanto ainda estavam jogando, a campainha tocou. Ana olhou no relógio e viu que eram 19h42. Quem será este horário? Pensou ela, em voz alta. Dirigiu-se então ao portão e viu uma senhora de idade que usava roupas simples e apresentava um semblante sofrido. A menina, que gostava de ajudar quem precisasse, colocou-se à disposição. Olá? Pois não? Moça, disse a mulher com uma voz cansada.
Eu preciso de comida para mim e para meu filho que está comigo. Ana olhou ao redor, mas não viu ninguém. Imaginou que o menino deveria estar pedindo doações em outra casa. Então, avisou que logo voltaria e foi às pressas providenciar alguns pedaços de pizza, docinhos e refrigerante. Com um sorriso de felicidade e compaixão, entregou para a senhora e despediu-a com carinho. Parecia que havia acabado de sentar quando a campainha tocou novamente. Ana foi novamente atender e desta vez era um homem. Suas roupas eram velhas e rasgadas. Ele carregava uma manta leve nos ombros e parecia bastante pobre. O homem tinha bochechas gordas, como também era sua barriga. Ele não era muito alto, entretanto mais alto do que Ana. Ele tinha um sorriso carismático, mas que por vezes parecia exagerado, e uma barba grisalha longa e volumosa chegava até a altura do peito. Ana já estava pronta para servi-lo, mas, como a educação manda, primeiro perguntou o que ele desejava. Eu vi que vocês estão fazendo uma festa, disse o homem sorridente. Gostaria de entrar e brincar com vocês. Ana apertou os olhos e curvou a cabeça, tentando entender o que o homem havia falado. Como? Perguntou Ana, acreditando ter ouvido errado o pedido do homem. Vamos brincar? Insistiu o homem. Eu quero brincar com vocês. Aquilo era a coisa mais estranha e bizarra que Ana havia ouvido alguém perguntar. Por que um homem adulto iria querer brincar com jovens desconhecidos? Aliás, que tipo de expressão era essa de brincar? Meu senhor, disse a jovem, não estamos brincando. Digo, estamos jogando, mas é meu aniversário. Tudo bem, Ana? Perguntou Henrique, que chegou ali acompanhado por Pedro. Acho que sim, respondeu Ana. Esse homem está falando umas coisas estranhas. O que o senhor quer? Perguntou Henrique, assumindo uma postura de liderança. Quero jogar os jogos com vocês. Gosto muito de jogos e brincadeiras, respondeu o homem. Henrique sentiu um frio na espinha, como se fosse algum tipo de maníaco ou algo parecido. Portanto, tratou de afugentar o sujeito. Não vai dar, não. Se o senhor quiser comida, a gente vê para você, mas não pode entrar aqui, não. Tem certeza que não vai me deixar entrar? Insistiu, num tom de ameaça. Não, disse Henrique com firmeza. Ana pensou em chamar seu pai para resolver, mas não ia fazer diferença. Primeiro, porque seus pais estavam lá para dentro. Segundo, porque o senhor começou a resmungar, bravo. Então está bem. Não vão me deixar entrar para brincar? Vocês vão ver então, disse ele saindo, chutando o chão. Ana estava branca de susto. Entretanto, sentia-se mal, mas não tinha certeza do porquê. Afinal, ela realmente não poderia deixar o homem entrar, mas sentia que estava deixando de ajudar uma pessoa que precisava de sua ajuda. Pedro, que imaginava que aquele homem parecia um tipo de psicopata, a acalmou. Relaxa, Ana. Ele deve estar bêbado. Na realidade, o menino estava na dúvida se ele estava tentando convencer a garota ou a si mesmo. Nossa, gente, disse Ana, ainda se recuperando do susto. Nunca vi uma coisa bizarra assim. Henrique olhou ao redor e viu que a casa tinha cerca elétrica e sensores de alarme, mas não viu nenhuma câmera de segurança. Viu? Essa cerca funciona? Perguntou Henrique, apontando para a cerca. Sim, respondeu Ana. Mas não vai dar nada, não. A festa continuou. Depois do baralho, os jovens passaram para um jogo de mímicas e adivinhações. Ao avançar das horas, alguns convidados acabaram indo embora, ficando apenas uns 10 jovens para passar a noite. Aos poucos, foram trocando de roupas para colocar pijamas. Pedro estava planejando ir embora logo, mas cansado, se escorou em uma poltrona e acabou dormindo, já que ele tinha muita facilidade em pegar no sono em qualquer lugar. Além disso, ele estava exausto de tanto estudar. No fim, foi bom dar uma relaxada, afinal de contas. Um pouco mais tarde, os jovens decidiram assistir um filme. Para isso, espalharam colchões na sala e ajeitaram-se sentando ou deitando por ali. Os pais de Ana, depois de verificarem se todos os convidados estavam confortáveis com travesseiros e cobertores para dormirem, trancaram a casa e foram se deitar. Antes mesmo do filme acabar,
A maioria deles já estavam dormindo. Finalmente, por volta das 2 horas da manhã, o filme acabou. E quem estava acordado, incluindo Ana, reclinou-se e pegou no sono.